devastação completa, assim, centenas e centenas de casas. E existe, olha aqui o desespero dessas duas pessoas se abraçando, apavoradas, porque assim, você perde tudo aquilo que você tem, você perde sem nem imaginar quando o problema vai reduzir e quando, né, Pedro Duran, você pode voltar a ter alguma normalidade. Em meio aos incêndios, tem uma briga política que foi reacesa nos Estados Unidos. Donald Trump culpou o governador da Califórnia pela ineficiência no combate aos incêndios. Só que o motivo seria a política ambiental para salvar um peixe em extinção. Que história é essa, Pedro Duran? É uma história maluca, né, Elisa? A história do peixe que ficou famoso depois dessa grande discussão sobre os incêndios. A gente estava vendo as imagens aqui, eu me lembro a cada instante daqueles relatos da Júlia Vargas Jones, nossa repórter da CNN Internacional. Desculpa, é ao vivo essa imagem? Nossa, ou seja, enquanto a gente está te ouvindo, desculpa te interromper, Pedro, essa imagem aqui é ao vivo que nós estamos vendo. E justamente isso, né, que estava falando da Júlia Vargas Jones, que é nossa repórter da CNN Internacional, mas brasileira, e que tem colaborado com a CNN Brasil para poder mostrar um pouco do relato e também do olhar nosso sobre o que está acontecendo por lá. Aí as imagens ao vivo do incêndio, Elisa, vamos falar desse peixinho que virou um símbolo da disputa política de democratas e republicanos pós-eleição nos Estados Unidos. Isso faz sentido? Porque o professor Pedro Cortes, de Clima e Meio Ambiente, eu perguntei para ele e ele quase ficou com vergonha de falar do assunto. Tipo assim, sério que a gente vai dedicar tempo a falar disso no sentido disso? É um absurdo. É isso. Não tem cabimento. E foi uma reação muito parecida com o governador da Califórnia, o Gavin Newsom. Ele falou justamente sobre esse peixe ou essa acusação do Donald Trump com o mesmo tom que o professor. A gente preparou uma arte que dá para mostrar claramente o foco desse problema lá na Califórnia, que é esse pequeno peixinho que virou um símbolo da disputa política. Olha ele ali, Você é o nosso Delta especialista Smelt. Ambiental agora, esse de especialista em oceanógrafo, especialista em peixes. Para poder contar essa história, eu contei com a ajuda da Beatriz Poete, que preparou essa arte para poder explicar no mapa o imbróglio, o centro do problema. O Delta Smelt é um peixe específico da Califórnia, que está em extinção. Ele lembra muito o lambari, né? Tem até uma imagem que a gente separou, Gabi, do peixinho na mão. Será que a gente consegue mostrar ela? Ele parece pra ver como pequeno. Ele é pequenininho. Meu aí, Deus! Ó. É bem pequenininho, né? Parece muito, não sei se você já pescou, cará, lambari, tilápia, traíra. E ele é um peixinho bem pequenininho. Ele habita essas duas áreas desses rios que a gente está mostrando no mapa, que são justamente ali naquela região muito próxima de onde você tem os incêndios acontecendo em Los Angeles, o Rio Sacramento e o Rio São Joaquim. Eles estão próximos ali de São Francisco. Esses rios, eles desaguam no mar. O governo da Califórnia, para poder manter esse peixe vivo, faz um trabalho de jogar uma água com condições para que esse peixe continue se proliferando, continue se reproduzindo nessa região. E o presidente eleito, mas ainda não empossado, Donald Trump, criticou o governador por jogar água nesse lago, nesse rio, nesses dois rios e não levar essa água para os incêndios. O governador reagiu. Tem até uma entrevista que ele deu para a CNN Internacional. Se a gente tiver as imagens aí, eu posso até contar um pouco do que ele falou, porque ele disse que não faz sentido, né, o Gavin Newsom, disse que não faz sentido essa reclamação do presidente Donald Trump, Elisa, já que a própria CNN mostrou que há muitos desencontros, desinformação, confusões nessa história, que o incêndio em Los Angeles ele é de grandes proporções e que justamente por isso não teria como usar essa água usada para poder fazer com que o peixe se reproduza para combater os focos de incêndio. O Trump até sugere que os fazendeiros daquela região fiquem com a água e possam usar tanto para o peixe quanto para efetivamente combater o incêndio quando assim for necessário. Mas aqui está o Gavin Newsom, que é o governador que entrou em confronto com Donald Trump. Ele que fez campanha para o Joe Biden e para a Kamala Harris, que ganharam, né? A Câmara ganhou lá na Califórnia e isso gerou, inclusive, essa ira política do governador, do presidente Donald Trump contra o governador. Então, explicado um pouco dessa disputa política, a gente tem um olhar também, Elisa, para os focos de incêndio ativos nesse momento.